É no sentido de chamar a atenção de vocês para coisas que a gente pode estar subestimando. Então, nessa próxima palestra, eu vou estar abordando uma forma de epilepsia que é bastante frequente, principalmente no adulto, e eu vou estar salientando que essas pessoas sofrem e têm grandes dificuldades de trabalho, de socialização, de qualidade de vida, não apenas por causa das crises que elas sofrem, mas também porque essas crises e porque essa síndrome como um todo se acompanha de problemas cognitivos e de problemas psiquiátricos. Então, o resumo, já entrego de cara para vocês, o que eu vim aqui falar. O resumo é, quando você for tratar esse tipo de paciente, essas pessoas, sempre considere também e trate também depressão, ansiedade, transtorno de memória, mas também de funções executivas, então talvez eles precisem de treinamento de reabilitação neuropsicológica. Considere todo esse aspecto e inclusive o aspecto da inclusão social e do estigma. Então o que eu vim falar hoje é sobre isso. Então, o roteiro da aula, nós vamos falar de alguns conceitos básicos de epilepsia, considerando que muitos aqui são estudantes dos primeiros anos. Eu vou mostrar, então, a epilepsia mesial temporal como uma forma específica, uma síndrome específica. Vou falar um pouquinho da proposta da etiopatogenia, da história natural da epilepsia mesial temporal e entramos, então, nos déficits cognitivos e nos transtornos psiquiátricos. Esse é um quadro de Rafael. Por que eu coloquei essa imagem? Para mostrar, como vocês já sabem, que a epilepsia é uma das doenças da medicina que são altamente estigmatizadas, que são carregadas de preconceitos, de preconcepções e de enganos. Isso tem vários motivos. Um dos motivos são as descrições da Bíblia, né? De onde a epilepsia fica meio que colocada como se fosse uma pessoa possuída, possuída por demônios, e fica um pouco também uma coisa como se fosse um transtorno psiquiátrico, no sentido de ser um ataque de loucura, não é? Isso tem também a ver com o fato de que a própria aparência da crise, quando a pessoa tem uma crise, sempre é uma coisa meio assustadora para quem está vendo, não é? Isso tem a ver com o fato de que algumas crises se acompanham mesmo de alterações de comportamento naquele momento. E então, assim, até a gente chegar no século 20, 21 e começar a entender realmente o que acontece com os neurônios durante a crise, já tinham se passado milhares de anos, não é? E então muitos conceitos já estavam meio que estabelecidos no imaginário das pessoas. Então esse é um quadro mostrando isso e colocando um pouco nesse contexto religioso de estar possuído. Então, se a gente definir uma definição prática, é assim: a epilepsia se caracteriza por crises recorrentes, além de um período de 24 horas, sem que haja um fator desencadeante agudo ou imediato, como, por exemplo, condições tóxico-metabólicas ou febris. Isso quer dizer o seguinte, que para eu dizer que uma pessoa tem epilepsia, quando eu digo isso, eu estou dizendo que essa pessoa tem um cérebro que tem uma tendência, além do normal, de se despolarizar sozinho. Na realidade, ocorre uma hipersincronização. Como eu falei para vocês, que se a gente fosse sobrevoar o nosso cérebro, é como se fosse sobrevoando uma cidade. Tudo está piscando ao mesmo tempo, só que as coisas não piscam juntas. Se vários neurônios se despolarizarem todos ao mesmo tempo, como foi aqui na bateria, vocês viram o barulhão que fez, não é? O correlato seria esse. Então são vários bilhões de neurônios se despolarizando ao mesmo tempo, e isso então pode causar problemas de consciência, etc., vai causar as manifestações. Então, para você dizer que tem epilepsia, é um cérebro que ele faz isso sozinho, não é porque a pessoa está com febre, não é porque a pessoa usou algum tipo de droga, ou não é porque ela está com alguma, por exemplo, com hipoglicemia, num paciente insulino dependente. O paciente insulino dependente entrou em hipoglicemia e fez uma crise, isso não é que ele tem epilepsia, porque o problema não está no cérebro dele. O problema está que você atingiu um limiar tão terrível, assim, você estressou esse cérebro a um ponto que ele chegou a se despolarizar, porque todos nós podemos ter crise. Então, assim,
Crises epilépticas são uma possibilidade de todo o cérebro. Agora, a diferença é que a pessoa que tem epilepsia, nessa pessoa, essas despolarizações acontecem sem fator desencadeante, né, espontaneamente. Então, veja bem, olha, cerca de 1,5% da população no Brasil tem epilepsia. Então, é frequente, é um problema altamente frequente, é um problema de saúde pública, é um problema de PSF. Existe, obviamente, que um impacto pessoal pelo risco de acidentes, risco de ferimentos, constrangimento social de você ter uma crise, né, na frente das outras pessoas, que gera insegurança, que gera baixa autoestima, que gera, por exemplo, aquele drama de não, ele nunca pode sair sozinho, ele nunca pode ficar sozinho nos lugares, ele também não pode trabalhar, ele não pode atender público. Então, é uma montanha onde várias coisas vão se somando. E, obviamente, que se você tem 1,5% da população afetada, você tem um impacto econômico para o país. Atenção, 65% a 70% das crises podem ser controladas com monoterapia. Ou seja, aí você fala, tá, então até que não é uma coisa tão grave assim. 2/3 dos casos eu conseguiria controlar com um remédio só. Agora, a gente sabe, estudos mostram no mundo inteiro, que a maioria das pessoas não tem acesso ao tratamento adequado. Ou eles não estão sendo tratados, ou eles estão sendo tratados com um anticonvulsivante não adequado para aquele tipo de crise, ou aquele anticonvulsivante está em subdose, não está na dose adequada. Então, por isso que a maioria dos casos acaba não caindo nessa estatística aqui que seria possível. Quer dizer, a gente poderia ter uma situação onde 2/3 das pessoas estão controladas. Aqui, segundo a ONU, apenas 25% das pessoas com epilepsia no mundo recebem o tratamento adequado. Então, esse é um dado de 2002, não é tão antigo assim, né? Eu vou usar aqui uma classificação que eu considero bem didática e que, na minha opinião, ainda não foi... Todas as outras propostas depois acabaram, não acho que tenham melhorado o nosso entendimento. Enfim, quando a gente fala em termos de fenômeno, como é que eu vou classificar uma crise? A pessoa teve uma crise aqui nesse momento. A gente classifica as crises em primariamente generalizadas. Primariamente generalizada significa que a perda de consciência não foi antecedida por nenhum sinal. A perda de consciência é imediata. E isso acontece porque ambos os hemisférios se despolarizam. A onda de despolarização foi tão rápida que ela passou pelo corpo caloso e ela já atingiu os dois hemisférios. E aí eu tenho, de acordo com os sintomas do paciente, eu tenho crise de ausência, mioclônica, tônica, tônico-clônica e atônica. Como eu falei, essa é uma classificação de 89. E as crises focais ou parciais são as crises que se iniciam em uma pequena área do cérebro. Então, por isso que isso se chama focal, ela começa em um lugar. Não é o cérebro todo que se despolariza, é uma parte que está sofrendo esse processo de hipersincronização e que está se despolarizando. Aqui eu posso ter as crises parciais simples, onde eu tenho a minha consciência intacta. Então, por exemplo, uma crise parcial simples seria eu começar a ter um movimento aqui no meu braço. Isso significa que o meu córtex motor do lado oposto está se despolarizando, está em hipersincronização, mas a minha consciência está mantida, eu estou vendo o que está acontecendo, e o teste que a gente faz é ver se a pessoa consegue obedecer comandos. Então, por exemplo, eu estou fazendo isso, você fala, qual que é seu nome? Onde que você está? Põe a outra mão no seu nariz, alguma coisa assim. E as crises parciais complexas são aquelas onde a sua consciência está alterada, então a pessoa não caiu, ela não perdeu totalmente a consciência, mas ele já não vai conseguir obedecer a esses comandos, ele não vai entender muito bem o que está acontecendo, ele está perdido, ele está com a responsividade alterada, então por isso que a gente chama de crises parciais complexas. Essas crises, por sua vez, podem se generalizar. Então eu posso começar tendo uma crise simples que vem para cá, uma crise parcial complexa que vem para cá, mas aí ela já não é primariamente generalizada, a gente chama de secundariamente generalizada. Tá. Quando a gente pensa na classificação da epilepsia quanto à sua origem, por isso que a gente sempre tem que fazer estudo de neuroimagem, que é para excluir as causas secundárias ou sintomáticas. Eu posso começar a ter uma crise porque eu tenho um tumor cerebral, porque eu tive um sangramento cerebral, porque eu tive um AVC, porque eu tenho uma malformação, enfim. Então essas seriam as crises secundárias ou sintomáticas. Secundária é alguma coisa.
Primárias são as genéticas, então eu tenho história familiar, geralmente tem uma idade onde elas começam a acontecer, e existem genes que em grande parte já foram descobertos e que estão associados a essas crises. E criptogênicas são muitas delas, são aquelas onde eu não consegui nem encaixar num perfil de síndrome genética, mas também não encontrei nenhuma causa que as justifique. Então elas se tornam criptogênicas. A epilepsia mesial temporal, ela é uma epilepsia focal. Então ela começa em uma parte do cérebro. E essa parte do cérebro onde ela começa é aqui, são as estruturas límbicas. O verdinho é a amígdala, uma área altamente relacionada ao processamento de emoções, principalmente processamento do medo. E uma outra área onde as crises podem começar é o hipocampo, que é uma área associada à nossa memória explícita, mais especificamente memória biográfica. É a memória que eu tenho das coisas que aconteceram comigo, onde elas aconteceram, como elas aconteceram. É o contexto de tempo e espaço, onde eu me lembro conscientemente das coisas e consigo relatar. O hipocampo do lado direito, ele está relacionado também à orientação espacial, navegação espacial. Eu estou falando tudo isso porque, como as crises começam aqui, então os sintomas vão ter a ver com isso também. A pessoa, quando ela está na crise do lobo temporal, ela pode ter medo, ela pode ter até raiva. A amígdala também está relacionada, ela manda várias aferências para o hipotálamo, para desencadear comandos para o nosso sistema nervoso autônomo. Então, outros sintomas são as desautonomias, sudorese, piloereção, dilatação da pupila, alteração da frequência cardíaca, alteração da pressão, rubor facial. Mas também essas áreas estão ligadas a automatismos motores que eu posso ter. Como a crise acontece no hipocampo, eu posso ter sintomas disminésticos, aquela sensação do déjà vu, isso já aconteceu comigo, eu já vi tudo isso, ou jamais vu, parece que eu nunca vi, uma coisa que é familiar, eu tenho a impressão de que eu nunca vi. Eu posso ter fenômenos de macroscopia, de achar que tudo ficou grande, microscopia, parece que tudo ficou pequeno. Eu posso ter sintomas de desrealização, a gente chama isso de dissociação, que pode ser desrealização e despersonalização. Desrealização eu acho que aquilo parece que está um sonho, que está muito devagar, que não é real, parece um filme em câmera lenta, parece que não é comigo. Desrealização é uma sensação de estranheza, de perda de familiaridade com o ambiente. A despersonalização é uma perda de familiaridade comigo mesma, parece que eu não sou eu, que eu estou estranha, o que eu sinto parece que não tem a ver comigo, não sou eu. Então essa perda de familiaridade. Então tudo isso tem a ver porque essas áreas são áreas de processamento emocional e de processamento de memória, tá? Então vamos lá. Epilepsia mesial temporal é uma forma de epilepsia focal, sendo a forma mais comum de epilepsia refratária. Então nos centros de tratamento para epilepsia refratária, onde você faz videoeletroencefalografia, o paciente fica deitado, ele fica com os elétrons, com os fiozinhos de eletroencefalograma na cabeça 24 horas e tem um vidro e a enfermeira fica olhando para esse paciente. Então vamos por 2, 3, 4 pacientes, ela fica ali olhando as 24 horas. Quando ela percebe que o paciente está estranho, ela já olha ali no eletro, já vê que o eletroencefalograma dele ficou estranho, ela já vai lá e o paciente está sendo filmado. Então você tem a correlação entre o dado clínico e eletroencefalográfico. Isso é importante para achar em que área exata do cérebro essa crise está se originando e que tipo de procedimento pode ser feito, inclusive procedimento cirúrgico. Então, essa é uma epilepsia refratária. Refratária geralmente é definida assim, não respondeu a 2 medicamentos, a 2 formas de tratamento. Você tentou tratar com um, você tentou tratar com outro, você tentou combinar 2, não respondeu, mais ou menos por aí você já começa a pensar que a epilepsia é refratária. Então a forma mais comum de epilepsia refratária é a epilepsia mesial temporal. Ela corresponde a 20% dos casos de epilepsia, mais 40% dos casos nos adultos. Os picos de epilepsia são criança e idoso. São as idades de pico, de frequência de epilepsia. Mas se você pegar os adultos, 40% das epilepsias do adulto são epilepsia mesial temporal, tá?
Então, origem nas estruturas límbicas, hipocampo, giro parahipocampal e amígdala. Então, aqui eu já tinha descrito mais ou menos os sintomas para vocês. Alterações de consciência, o paciente não responde direito, parece que não entende direito, fica com o olho arregalado. A gente chama isso de parada comportamental. De repente ele parou e ficou me olhando, ficou estranho, né? Sintomas motores. Os sintomas motores podem ser automatismos oroalimentares, fica fazendo assim, mas ele pode também assumir uma postura distônica. Geralmente, se ele assume uma postura distônica dessa mão, eu já sei que a crise está se iniciando do outro lado. Ele pode ter uma torção da cabeça também para o lado oposto, mas existe também a marcha automática da pessoa sair andando, né? Com a consciência alterada, a marcha automática. Existem também automatismos típicos de mexer na roupa, de ficar mexendo na roupa. Geralmente esses são ipsilaterais. Alterações perceptivas, eu falei para vocês, déjà vu, jamais vu, macroscopia, microscopia, desrealização, dissociação. As alterações emocionais a gente já falei também, medo, uma certa estranheza e até agressividade, e os sintomas de desautonomia, porque a amígdala manda os comandos para o sistema nervoso autônomo, tanto via hipotálamo quanto via também tronco cerebral. A amígdala tem uma conexão com o tronco cerebral, com o locus ceruleus, etc. Então ela é responsável por essa descarga autonômica quando a gente, por exemplo, está com medo, né? Então, assim, essas áreas do cérebro explicam por quais são os sintomas. Eu gosto de dividir assim, porque eu acho didático, né? Então você pensa nos sintomas, os automatismos motores, a alteração de consciência, essas alterações perceptivas e a desautonomia. Aqui mostrando o hipocampo, né? Quando a gente fala de corno de Hammond ou formação hipocampal, ele é formado pelo giro denteado, pelo hipocampo em si e pelo subículo. E é nessa região aqui que acontece o achado histopatológico mais frequente da epilepsia mesial temporal, que é a esclerose no corno de Hammond. Por isso que a epilepsia mesial temporal é tida como uma epilepsia secundária. Secundária no sentido porque você tem uma lesão. Ela se deve à morte de neurônios nessa região. É uma epilepsia refratária, uma epilepsia de difícil tratamento, e o achado que a gente tem muitas vezes na ressonância, por exemplo, aqui você está vendo que a formação hipocampal está gordinha, e aqui você vê que ela já está mais magrinha, e você tem até um aumento, uma hiperintensidade. Essa é uma imagem em T2. Então, essa alteração aqui, ela é uma alteração comum. A gente faz um corte, então, aqui coronal, você está cortando fatias, né? Olhando o cérebro assim de frente, e eu consigo ver, então, aqui o hipocampo. No caso, pessoal, o hipocampo direito e aqui o hipocampo esquerdo. E eu vejo essa esclerose hipocampal. Isso é na imagem, e na histopatologia eu vou ver perda neuronal, gliose e atrofia do hipocampo. Então, esse gordinho aqui acaba, né? Então, é aqui, então o que a gente vai falar é assim, é que esses neurônios, eles vão sofrendo morte, mas antes de sofrer a morte neuronal, eles têm nascimento de neurônios que formam conexões inadequadas e que criam uma hiperexcitabilidade anormal. Então a doença está aqui, tá? Agora vamos falar como é que essa doença surge. Por que uma pessoa vai ter, meu Deus do céu, por que vai ter a morte justamente desses neurônios aqui, criando essas crises que são de tão difícil tratamento? Então a etiopatogenia, a história natural proposta, ela é assim, ó. Um cérebro que já nasce por algum motivo predisposto. Predisposto geneticamente, predisposto porque teve uma hipóxia perinatal, predisposto porque teve mudanças epigenéticas durante a gravidez ou periparto. Esse cérebro, de algum motivo, ele já é um cérebro que tem neurônios que se excitam mais facilmente. A gente tem que imaginar que isso tem a ver com canais iônicos, quantidades de canais iônicos, com que facilidade aquele neurônio se despolariza. Esse cérebro, ele começa, a criança tem febre porque tem amidalite e começa a ter crises febris. Nesse caso, as crises febris poderiam ser, por exemplo, mais prolongadas e às vezes acontecendo até com temperaturas menores. Crise febril é uma coisa comum que a gente vê com muita frequência. E não é que a crise, já vou adiantar agora, não é que a crise febril vai gerar epilepsia mesial temporal.
pouquinhos casos, alguns casos, se originam assim. Então, se eu pegar aqui, todo mundo aqui teve crise febril, vai ter uns 5 que vão se encaixar no futuro nessa história aqui. Então, esse seria um estudo follow-up, prospectivo. Eu vou pegar todo mundo, vou falar, calma, vocês têm crise febril, não esquenta, tem gente que trata, tem gente que não trata. Alguns de vocês podem cair no futuro nesse grupo. Agora, se eu fizer o estudo reverso e pegar só esse grupo 20 anos depois, eu vou ver que aquele grupo de pessoas que tem epilepsia refratária, a maioria deles tem essa história de crise febril. Mas o contrário não é verdadeiro. Então, assim, você tem crise febril, não quer dizer que você vai cair nesse grupo. Mas se eu estudar esse grupo depois, eu vou lá no centro de epilepsia, pego as pessoas que têm epilepsia refratária, eles vão dizer, ah, tá, de fato, começou com a crise febril, tá? Mas é esse grupo aqui que já era predisposto geneticamente. Essas crises, elas vão gerando, cada crise, muitos neurônios se despolarizam, isso gera dano excitotóxico, estresse oxidativo, liberação de citocinas, neuroinflamação, não é? E aí, alguns neurônios morrem e outros nascem. E eles nascem com essa neuroplasticidade mal adaptativa, que vai ter, então, porque os neurônios, eles precisam no cérebro inteiro, os neurônios precisam se encaixar retinho. As conexões neuronais não são aleatórias, eles têm que fazer colunas, eles têm que formar colunas certinho. Se eu deixar a pessoa tendo crise, pior vai ser a progressão dela para esclerose hipocampal, porque eu falei que cada crise lesa um pouco, cada crise lesa um pouco. Então, cada crise gera estresse oxidativo, hiperestabilidade, morte de neurônio, talvez nascimento de novos neurônios que não se conectam direito. Então, isso daqui já mostra para mim que uma das poucas coisas que dá para fazer por esses pacientes é se esforçar muito, muito, muito em controlar essas crises, tá? Então, o grau de, a recíproca é verdadeira. O grau de esclerose hipocampal se associa à severidade das crises e se associa à refratariedade. Quanto mais crise, maior o risco de ter esclerose hipocampal. Quanto maior a esclerose hipocampal, mais refratárias são as crises, mais frequentes, de mais difícil tratamento. Só que não é tão assim linear, quer dizer, veja bem, apenas uma minoria das crianças com crises febris vão desenvolver epilepsia mesial temporal, é o que eu já acabei de explicar para vocês. Tem casos de pessoas que têm esclerose hipocampal, mas que ainda não têm epilepsia, e até mesmo familiares assintomáticos que têm esclerose hipocampal e que não têm epilepsia, ou seja, aqui então a gente está diante de algum processo que também é multifatorial, não é só... Quer dizer, existe uma relação linear, mas existem alguns outros fatores que também participam e que a gente não sabe direito. E também, nem toda crise predispõe à neurodegeneração. As crises podem ocorrer também na ausência de neurodegeneração hipocampal. Você tem um hipocampo aparentemente intacto e mesmo assim ele está gerando crises. Então, isso daqui assim, é para mostrar que o que eu quero que vocês guardem é isso. Isso é mais importante. Que o grau de esclerose hipocampal se associa à severidade das crises, que a frequência das crises é o principal preditor de progressão para a esclerose mesial. O outro slide é só um parênteses para dizer que tem exceções. Mas o mais importante é isso, ou seja, tem que controlar a crise, porque quanto mais crise, mais esclerose, quanto mais esclerose, mais difícil o tratamento. Tá? Bem, aqui... Lembrando que eu já avisei no começo que o problema dessas pessoas não são apenas as crises epilépticas, mas também problema de memória, funções executivas, memória de trabalho, linguagem e também a depressão e a ansiedade. Então, quando for tratar um paciente assim, sempre considerar esses aspectos também. Não sei se eu devo entrar nisso, mas enfim, aqui é o circuito de Papez
Esse circuito de papéis, ele está relacionado ao processamento emocional, mas ele também está relacionado à memorização. Quando eu recebo um estímulo, por exemplo, aqui eu estou vendo vocês hoje, né? Será que daqui a um mês eu vou me lembrar de vocês? Eu vou me lembrar dessa situação toda? Para que eu me lembre dessa situação toda, os estímulos visuais, auditivos, toda essa coisa tem que estar sendo integrada, como eu falei para vocês, eu tenho que fazer conectomas, eu preciso conectar essas informações, mas eu tenho que jogá-las para o meu hipocampo. E o meu hipocampo joga para outra região, que joga para outra, que joga para outra, que volta para o hipocampo e que volta para essas áreas. O hipocampo, ele é uma central aqui de repercussão, como se fosse um disco enroscado, e que devolve para as outras áreas. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente fala de memória, se eu fechar meus olhos e tentar me lembrar do meu aniversário de 15 anos, eu vou ativar várias áreas diferentes do cérebro e não vou ativar o meu hipocampo. Porque o meu hipocampo ele é só uma instância mediadora para formar essa memória. Depois que formou, sai de lá, ele não participa mais. Se eu fechar os olhos e tentar lembrar do meu aniversário, eu vou ativar áreas visuais, porque eu tenho imagens, memórias visuais, eu posso ter talvez memórias olfativas, memórias táteis e memórias emocionais associadas àquele evento. As mesmas áreas que foram ativadas quando o evento aconteceu, são reativadas agora quando eu fecho os olhos. Só que é claro que elas são reativadas de um jeito meio diferente, meio modificado, e por isso que a minha memória não é tão exata. E isso já seria uma outra discussão, ela sofre influências das experiências pelas quais eu passei em todo esse intervalo de tempo. Mas o que eu quero dizer é que a memória não está mais no hipocampo. O hipocampo e o circuito de papéis, eles são necessários no processo de consolidação. Então, a pessoa que vai ter uma lesão aqui, obviamente que ele vai ter uma dificuldade em consolidar memórias novas. As coisas que ele já tinha antes, que já eram antigas, como eu falei, não estão mais no hipocampo. Mas tudo aquilo que ele for aprender daqui para frente, ele só vai conseguir sedimentar passando por esse circuito que tem que estar intacto. Então, aqui era só para chamar a atenção do córtex entorrinal e peririnal, que eles fazem parte disso e que eles são vias de entrada das informações entre os córtex associativos e o hipocampo. Vamos ver isso daqui. Então, a consolidação da memória é mais ou menos o que eu acabei de explicar. Então, por exemplo, eu me lembro do que eu falei, eu me lembro das coisas que eu vi, eu me lembro das coisas que eu ouvi. Tudo isso, vamos dizer que esteja acontecendo agora. Então, agora nessa palestra tem áreas da linguagem, córtex visual e tudo mais. Isso daqui vai para o meu hipocampo, para ser memorizado. Quando eu chego em casa, eu vou ficar lembrando de tudo que aconteceu. Então, aquilo vai para o meu hipocampo. Do meu hipocampo vai para o fórnix, corpos mamilares no hipotálamo, núcleo anterior do tálamo, giro do cíngulo, córtex entorrinal, volta para o hipocampo e volta para essas áreas, agora facilitando a sinapse entre essas áreas, tornando essas despolarizações que aconteceram quando esse evento ocorreu mais fortes. Então meu cérebro fica gravado, aquilo fica gravado. A amígdala, a gente tem o processamento emocional. Então a gente sabe que a amígdala também pode ser uma área onde se iniciam as crises e ela também pode sofrer lesão. A amígdala está muito associada ao processamento do medo, por isso que eu coloquei aqui como exemplo uma experiência traumática. Então vamos imaginar que eu passei por um trauma, um assalto, né? Então essa experiência traumática ela vai ativar áreas do meu córtex. Claro, no assalto eu vi o rosto do assaltante, tinha o cheiro do assaltante, tinha a voz do assaltante, tudo isso foi para áreas do meu córtex sensorial. E isso ativa o meu hipocampo, como no slide anterior. E com isso eu vou formar memórias, a minha memória explícita do trauma. Então daqui a 10 anos eu me lembro que o assaltante estava vestido de preto, que ele tinha uma voz rouca, que tinha uma barba horrorosa que estava roçando na minha mão, sei lá. E essas são as memórias explícitas no sentido de ser consciente e no sentido de ser verbalizável. Essa é a memória que eu tenho daquilo que aconteceu, eu consigo contar. Ao mesmo tempo, as áreas do córtex mandam uma informação para a amígdala que grava o
conteúdo emocional daquela experiência. Então a amígdala não se responsabiliza por gravar os detalhes ou o contexto, mas ela grava muito fortemente se aquilo lá foi bom ou se foi ruim. Então a emoção, quando eu me deparar de novo com um homem com uma jaqueta preta ou uma situação que seja próxima àquela do assalto, eu vou ter disparo, frequência cardíaca, eu vou ter todas essas reações, porque a minha amígdala vai dar um alarme muito grande. Ela não é específica, ela não é voltada para o detalhe, mas ela é muito intensa. A memória emocional é muito intensa e muito resistente, muito persistente, muito duradoura. Então ela grava essas emoções, o caráter emocional, o colorido emocional da experiência, e com isso ela comanda as respostas emocionais e as respostas do meu sistema nervoso autônomo. Mas também essas áreas vão para o meu, essa informação de tudo que aconteceu vai para o meu córtex pré-frontal e eu vou ter uma elaboração cognitiva. Eu vou entender que aquele assalto aconteceu porque na realidade eu não poderia ter saído à noite naquele horário e que aquele homem eu poderia ter me defendido se eu tivesse entrado no bar que estava logo na esquina, e que isso não quer dizer que todo homem de jaqueta preta vai ser perigoso para mim. Aqui é onde entra inclusive a psicoterapia, mas eu posso ter um processamento também diferente. Eu posso falar, não, eu concluo que eu nunca mais devo sair de casa, eu nunca mais vou sair de casa sem estar acompanhado. Isso também é elaboração cognitiva. E de acordo com a forma que eu elaborar, eu posso mudar a minha resposta da amígdala em relação a tudo isso que aconteceu. Então eu fiz uma psicoterapia e agora, quando eu vejo um homem com jaqueta preta, eu já não tenho mais tanto medo. Porque eu já entendi no decorrer do meu processamento que não tem a ver com a cor preta ou com a jaqueta preta. Eu já fui exposta, a gente fez várias sessões onde eu fui exposta a essa cor ou etc, ou onde eu voltei para aquele bar onde aquilo aconteceu. E agora então a resposta que eu dou já não é de tanta taquicardia, tanto medo, tanto desespero assim. Porque o meu córtex pré-frontal é capaz de modular a resposta da amígdala e até mesmo a memória do hipocampo. Então tá, aqui, então assim, por que eu estou falando disso? Eu estou falando de funções que são alteradas nessa síndrome da esclerose mesial temporal. As funções executivas estão associadas ao córtex pré-frontal, elas são funções de organização. Então, é uma parte do meu cérebro que não está associada a alguma coisa, por exemplo, não está associado à visão, ou audição, ou tato, não está associado a um estímulo de alguma natureza específica, ou a linguagem. Eles estão acima de tudo isso, eles estão coordenando tudo isso. Todos os mais variados tipos de informação, de percepção, de estímulo, eles convergem para essa instância superior que tem a visão de tudo e que coordena tudo. Então, se eu vou planejar o que eu quero fazer em dezembro, para onde eu vou viajar, onde eu vou passar o ano novo, que tanto de dinheiro que eu tenho que economizar, eu tenho que comprar a passagem com que antecedência, tudo que eu tenho que fazer. Então isso já é, por exemplo, função executiva de planejamento, sequenciamento, automonitoramento. Mas também agora, quando eu estou dando essa palestra, existe uma parte minha que está concentrada no que, por exemplo, comandando os meus... a minha expressão verbal ou comandando os meus gestos, mas eu tenho uma parte que está acima de tudo isso e que tem uma visão de como deve ser essa palestra. O que eu falei antes, o que eu quero falar depois, o que eu preciso falar para depois poder falar aquilo. Essa parte que planeja, que coordena as coisas para eu atingir uma determinada meta são as funções executivas, e isso está prejudicado também nesses pacientes. Aqui, a área do córtex dorsolateral pré-frontal, ele está associado à memória de trabalho, que é parte das funções executivas. Então, a memória de trabalho é um pedaço das funções executivas. A memória de trabalho é a minha capacidade de manter a informação online, ao mesmo tempo que eu a modifico, eu consigo manter aquele foco. Então, a memória de trabalho tem muito a ver com foco, com inibir interferências, coisas irrelevantes, e manter aquele foco para eu processar aquela informação. Por exemplo, se eu pedir para vocês, calcule
2.154 menos 1.338, o resultado você divide por 4 e o resultado disso você multiplica por 3. Então você vai precisar de memória de trabalho, você vai ter que inibir todos os outros pensamentos que vierem ou estímulos para você se concentrar nesses números, ao mesmo tempo que você transforma os números na sua cabeça. Então primeiro você vai ter um resultado da subtração, mas aí você tem que ter lembrado que eu pedi para dividir por 4. Quando você tiver o resultado, você tem que ao mesmo tempo ter lembrado que eu quero agora que multiplique por 3. Então existe um aspecto de inibição e um aspecto de manter todas aquelas informações online ao mesmo tempo, né? Então isso é a memória de trabalho, e é claro que a memória de trabalho ela vai se associar à inteligência fluida. Então são construtos convergentes em termos neuropsicológicos, assim, quando você testa uma coisa, você acaba testando a outra também. E a memória de trabalho é fundamental para a nossa vida o tempo todo. Claro, se eu vou, como eu falei para vocês, se eu estou dando essa aula e eu quero ver o que eu falei antes, o que eu tenho que falar depois, ou se eu vou calcular um troco que eu tenho que dar, ou se alguém me explica um lugar que eu tenho que ir, tá? Então você vira à esquerda, quando chegar lá você vai andar, vão ter 2 sinaleiros, no terceiro sinaleiro você vira à direita. Eu preciso manter essa informação em mente, e conforme eu vou caminhando e vou cruzando esses sinaleiros, ou seja, a informação vai mudando, ela vai se atualizando, eu preciso reatualizar e recalcular. Então uma pessoa com problema de memória de trabalho vai ter, obviamente, que sérias dificuldades. Falando aqui, eu não estou falando da linguagem, mas a linguagem também é afetada nos pacientes com esclerose mesial temporal, por exemplo, encontrar as palavras, conseguir se expressar. Depressão é uma coisa que eu quero chamar super atenção de vocês. Veja bem, 50% a 60% dos pacientes têm depressão. Tem um estudo que fala que o comportamento suicida é até 25 vezes maior. Comportamento suicida não que a pessoa tenha necessariamente tentado suicídio, mas são os pensamentos, as fantasias, as intenções, né? Existem causas psicossociais para essa depressão. Então, o estigma, a sensação de ser dependente de todo mundo, a vergonha, a baixa autoestima. Mas existem provavelmente também causas neurobiológicas para isso, ou seja, o próprio processo neuroinflamatório das crises e neurodegenerativo que afeta o hipocampo, ele causa provavelmente tanto a depressão quanto os transtornos cognitivos. Então, independentemente das causas psicossociais, existem causas neurobiológicas para a depressão. Finalizando, conclusões práticas. Primeiro, trate esse paciente vendo-o como um todo. Ele não é só um paciente com epilepsia, ele é um paciente com problemas cognitivos, com problema de memória, com problema de planejamento, de organização, com problema de flexibilidade cognitiva. Flexibilidade é você era para fazer uma coisa, não, agora mudou, vamos nos adequar para fazer outra. Para esse paciente isso vai ser muito mais difícil, porque isso também tem a ver com funções executivas. Então, considere tudo isso ao tratar esse paciente, principalmente veja os aspectos sociais, como que a família está entendendo o problema dele, como que a família está tratando essa pessoa, veja os aspectos de trabalho, será que ele deve se aposentar, será que tem alguma atividade que dá para ele fazer, que dá para ele fazer bem, e trate a depressão. Então, depressão, ansiedade, treinamento cognitivo. A meta deve ser o controle completo das crises. Isso sempre na prática é um problema, porque às vezes você vai falar assim, para eu controlar completamente eu vou ter que dar tanto remédio para essa pessoa que ele vai passar o dia inteiro dopado, ele também não quer. Às vezes ele prefere eu tenho paciente que às vezes tem crise e fala, não doutor, eu tenho 3 vezes por semana crise, mas é uma crise de 5, 6 segundos, assim, ela tem uns negócios, fica meio estranha e para. E já está tomando bastante remédio, eu falo, bem, mas então eu não vou querer aumentar mais ainda. Mas a princípio, tirando essas discussões, a meta deve ser sempre o controle completo. Então, uma pessoa que fala, não, eu tenho uma crise que eu caio 1 vez por mês, não, isso não tá bom. Para eles, às vezes, até tá. Porque eles falam, nossa, eu caía todo dia, 3 vezes por dia, agora tá só 2 vezes por mês, tá ótimo. Mas, no fundo, como médico, você tem que saber que não tá ótimo, não, que não é legal. Encaminhamento para um centro de referência precoce, porque no centro de referência eles vão poder, se fizer, por exemplo, esse estudo com vídeo eletroencefalografia, ele vai poder ver exatamente onde está a crise, ele vai ter um estudo, ressonância não é igual ressonância.
Eu posso ter uma ressonância que vê quase que toda a microscopia ali do cérebro, num aparelho altamente desenvolvido, ele pode ver todos os detalhes, e eu posso ter uma ressonância que produz uma imagem mais embaçada e que não vai ver esses detalhes microscópicos. Então, quando você observa que teu paciente está sendo de difícil tratamento, o certo seria a gente poder já não esperar, não é ficar tratando a pessoa 3, 4, 5 anos, mas já seria rapidamente encaminhar para um centro de referência. Por quê? Porque os casos de epilepsia mesial temporal respondem muito bem ao tratamento cirúrgico. Então eles respondem muito mal à medicação, mas eles melhoram muito, tipo assim, controle de 90% das crises após o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico consiste em remover essa parte do cérebro que está lesada. Mas a gente não sabe exatamente o que está por trás disso. Obrigada.